O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, segunda-feira, dia 29. Celebramos o martírio de São João Batista, dentro da 22ª semana do tempo comum. O Evangelho que vamos partilhar é de Marcos capítulo 6, versículos de 17 a 29. Lógico que você já deve estar pensando que o evangelho de hoje é aquele evangelho sangrento, aquele evangelho de traição, aquele evangelho de falsas promessas. Sim, é exatamente esse evangelho. Não há outro evangelho que fale tão perfeitamente de tudo aquilo que aconteceu para que João Batista, o Batista, aquele que batizou Jesus, a nova aliança, fosse morto, fosse martirizado. Não tem outro texto que conta, assim, com detalhes, a crueldade desta raiva, de Herodíades, porque João Batista tinha dito que não era permitido Herodíades estar junto com Herodes. Então, diante de uma coisa tão simples que poderia se resolver, se constrói uma raiva, se constrói uma guerra dentro de si. Mas eu gostaria e quero partilhar com você, porque o evangelho de hoje é muito cheio também de realidades fortes para nós, né? Principalmente essa realidade da morte, quando a gente mata o outro, né? E às vezes as pessoas matam a gente com uma palavra e matam por aí, né? Quantos homicídios, né, acontecem por aí por causa de coisas tão simples, né? Eu quero partilhar com vocês esta frase aqui no versículo 21 desse capítulo 6. Está escrito assim: finalmente chegou o dia oportuno. Veja, finalmente chegou o dia oportuno. Todos nós usamos frases semelhantes para fazermos experiência de reino, para fazermos experiência de Deus, para fazermos experiência do Espírito. A gente diz: chegou o dia oportuno para você fazer essa experiência. Aproveite esse retiro, aproveite essa pregação, aproveite a presença de uma pessoa que de fato tem uma espiritualidade muito grande. Aproveite este evangelho, aproveite essa Eucaristia, né? Se encha de Deus, ou seja, aproveite esta oportunidade, né, para que você possa reviver, viver, que você possa se abastecer. Eu mesmo falo muito disso, que nós precisamos nos abastecer nas minhas pregações, nos domingos, nos sábados, final de semana, enfim, eu digo sempre assim, que bom a gente estar aqui para a gente se abastecer a fé, renovar, ou seja, ter a oportunidade, aproveitar esta oportunidade para que o dom da vida, que o dom do reino possa ir acontecendo. Porém, esta frase no evangelho de hoje, está no centro do evangelho, chegou o dia oportuno para outra coisa. Chegou o dia oportuno para que a filha de Herodíades pudesse dançar, a filha de Herodíades pudesse encantar o rei, o imperador, e que Herodes pudesse esquecer dos compromissos dele com Herodes, com João Batista, perdão. E, então, mudar, cambiar o seu pensamento e oferecer para a filha de Herodíades até metade do seu reino. Mudou completamente. Então, este dia oportuno, nada mais, nada menos, foi o dia oportuno para a morte de João Batista. Foi o dia oportuno para a crueldade. Foi o dia oportuno para as negociatas, para as negociações. Foi o dia oportuno para se pensar apenas em morte e não na vida. E foi isto que aconteceu. Herodes não pôde tirar
a sua proposta. Foi juramento. Portanto, teve que cumprir e trazer numa bandeja a cabeça de João Batista. Então vocês vejam que dia oportuno é para a vida, mas também tem dias oportunos para as mortes. Veja por aí quantas mortes premeditadas acontecem, que já estão maquinadas, mais ou menos como estava maquinado ali Herodíades com sua filha para tramar então a morte de João Batista e não a sua vida. Muitos queriam a vida. O próprio Herodes queria a vida de João Batista. Mas com uma simples negociata, uma simples dança, acontece a morte de João Batista. Por isso, vamos lembrá-lo dele hoje e pedir a intercessão sempre a Deus por nós, que continuamos vivendo o nosso batismo, aquele batismo que ele ofereceu também um dia a Jesus. Deus abençoe, Deus os guarde, e a Mãe do Perpétuo Socorro os cubra com seu manto sagrado. Amém.